Olá, graça e paz. Nós estamos para mais um dia de oração e intercessão pelo Concílio Geral da Igreja Metodista. E eu queria te convidar para nosso momento de reflexão a pensarmos um pouquinho acerca da vida de Esther. A história de Esther está no livro de Esther e eu queria destacar duas questões que são oportunas para esse tempo que nós estamos vivendo de preparação para o Concílio Geral da Igreja. Uma que nós vemos na vida de Esther, um momento de preparo. A gente sabe que Esther era uma órfã que foi criada pelo seu tio Mardoqueu e alcançou a posição de rainha no palácio. Mas antes de se tornar rainha, ela passou por um tempo de preparo, um tempo em que ela foi embelezada, um tempo em que ela aprendeu a etiqueta do palácio, um tempo que ela se preparou para se tornar rainha. Depois de se tornar rainha, então estando num lugar de privilégio, num lugar de oportunidade, num lugar de autoridade, ela se vê diante de uma situação em que o seu tio Mardoqueu traz para ela que há uma ameaça de morte contra o seu povo. Então ela é convidada a um tempo de preparo para vivenciar essa batalha que ela teria que enfrentar, porque ela, estando num lugar de privilégio e de oportunidade, era a pessoa para poder fazer com que toda essa trama de morte do seu povo cessasse. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, na segunda parte, Mardoqueu diz para ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Nesse segundo momento, Esther também se prepara. Ela convoca a todos para um tempo de oração e jejum. Esther está se preparando para o cumprimento do propósito de Deus na vida dela e na vida do povo. Esther, então, tem dois momentos de preparo. Ela se prepara para se tornar rainha, ela alcança a posição de rainha porque é uma estratégia do Senhor, e então ela se prepara para o tempo do cumprimento do propósito, quando ela convoca um tempo de oração e jejum, porque essa batalha precisava ser vencida de maneira espiritual. E nós vemos nesse texto duas verdades que se aplicam a esse momento que nós estamos vivendo como igreja e se aplicam à nossa vida, aos desafios da nossa vida. Nós precisamos nos preparar com tudo aquilo que o Senhor já nos deu de habilidades naturais, de competências, de dons e de talentos. Como nós estamos nos preparando para o concílio com toda a documentação, com a análise de propostas, com as reuniões, as comissões, toda a infraestrutura e logística que um concílio requer. Mas nós temos um segundo momento, que é o momento em que nós precisamos nos preparar, orando e intercedendo, porque envolve a missão da igreja, envolve o propósito maior de Deus para a vida da igreja. Então nós precisamos ter na nossa vida, e nesse tempo que nós vivemos como igreja, essas duas coisas, o preparo e o propósito. Nós precisamos nos preparar da maneira que nós podemos nos preparar com tudo que nós temos de habilidade e capacidade, com tudo que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus. E precisamos nos preparar espiritualmente, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Por isso eu queria te convidar, em nome de Jesus, para termos um tempo de oração, um tempo de clamor por este concílio, pela vida dos nossos bispos e bispas, pela vida da liderança da igreja, pelos delegados, por toda a estrutura que vai acontecer. Tudo foi preparado para que este concílio acontecesse. Naturalmente falando, os homens e mulheres fizeram aquilo que era necessário para que o concílio acontecesse, como nós, no nosso dia a dia, fazemos aquilo que é necessário para que os planos e propósitos de Deus se cumpram em nós. Mas é essencial que tenhamos o tempo de oração, porque a missão é de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus, o povo é de Deus. Então eu queria te convidar a um tempo de oração e intercessão agora. Aonde você estiver, clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque a face do Senhor e clame para que essa primeira fase do concílio geral seja um tempo em que a vontade do Senhor se manifeste, seja um tempo em que possamos ouvir o Senhor e ver Ele promovendo salvação e libertação no meio do seu povo. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Clamamos aquele que pode todas as coisas. Clamamos ao Senhor da igreja. Pedimos que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós como igreja. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que a Tua fidelidade nos envolva.
Oramos para que o Senhor dê sabedoria e direção aos bispos e bispas da Igreja Metodista, para que o Senhor dê sabedoria e direção aos líderes dessa igreja, para que a vontade do Senhor seja estabelecida sobre nós, para que vejamos acontecer aquilo que é o teu propósito maior para as nossas vidas, como foi com Esther. O propósito final da vida de Esther não era apenas que ela se tornasse rainha, mas era que ela salvasse o seu povo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, clamando e intercedendo pela Igreja Metodista, por este concílio geral, por esta primeira fase do concílio geral, que o Senhor possa abençoar desde toda a infraestrutura e logística até cada reunião, cada pauta debatida, cada tema a ser explorado, para que a vontade do Senhor se manifeste em todo o tempo, em o nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que estão em posição de liderança, como os bispos e bispas, como os líderes, os delegados, que o Senhor possa manifestar a sua graça sobre eles, o seu poder sobre eles, e que em nome de Jesus tenhamos um dia onde a manifestação da vontade do Senhor se cumpra, onde o seu propósito seja estabelecido em o nome de Jesus. Querido Deus, te abençoe. Oremos durante essa semana, oremos pela igreja, oremos para que a missão do Senhor se cumpra nas nossas vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe.